Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo à lição da Escola Sabatina, número 4. Jesus, nosso irmão fiel. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, eu me uno aos meus irmãos em adoração ao Criador dos céus e da terra. Nos unimos em oração, pedindo que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Que em nome de Jesus o Espírito Santo venha nos abrir a mente para entendermos este tema maravilhoso sobre Jesus, o nosso irmão, o nosso fiel amigo, advogado, sacerdote. Que Jesus seja tudo em todos. Este é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Jesus, nosso irmão fiel. O verso áureo diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus capítulo 2 e o verso 14. Jesus teve participação em todas as coisas que um ser humano possui. Ele era carne da nossa carne, ele era sangue do nosso sangue. Ele tinha uma mãe humana. O pai, José, não era o verdadeiro pai, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo e não por José. Mas a mãe de Jesus era inteiramente humana. E queridos, Jesus Cristo herdou, diz aqui, visto que todos os filhos têm participação comum da carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Jesus veio com uma missão específica: destruir aquele que tem o poder da morte, destruir Satanás, resgatar a família humana, tirar do poder de Satanás aqueles que estavam presos como escravos do pecado, para dar para cada um dos que são remidos pelo sangue de Jesus, dar a cada um deles a vitória sobre o pecado. A vitória de Jesus é uma vitória nossa. Em Jesus Cristo somos mais do que vencedores. Os capítulos iniciais de Hebreus falam de Jesus como Filho de Deus, o governante sobre os anjos, o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Hebreus capítulo 1 e o verso 3. Jesus é o Filho do homem, pouco menor do que os anjos, que assumiu a natureza humana com toda a sua fragilidade de 4.000 anos de pecado. Jesus Cristo assumiu a natureza humana com toda a sua fragilidade física de 4.000 anos até a morte. Hebreus capítulo 2 e o verso 7. Deus diz sobre Jesus: você é meu filho. Hebreus capítulo 1 e o verso 5. Jesus se referiu aos filhos humanos como sendo seus irmãos. Hebreus capítulo 2, verso 12. O Pai declarou a soberania divina do Filho. Hebreus capítulo 1, versos 8 até o verso 12. O Filho afirmou sua fidelidade ao Pai. Hebreus capítulo 2, verso 13. Em Hebreus capítulo 1, Jesus é o divino Senhor, Criador, sustentador e soberano. Agora em Hebreus capítulo 2, Jesus é o sumo sacerdote humano, misericordioso e fiel. Queridos, que lindos quadros, que lindo este tema desenvolvido pelo apóstolo Paulo em Hebreus, focando sempre Jesus Cristo, uma mensagem centralizada na pessoa de Jesus. É tão bom meditar em Jesus Cristo, em sua vida, em sua obra, nos seus últimos dias de vida, antes de ser crucificado na cruz do Calvário. Os últimos momentos da vida de Jesus Cristo devem servir de meditação para você e para mim, para vermos quanto é o valor de uma alma pecadora para Deus. Quanto vale um pecador para Deus? Vale tanto quanto a vida do seu Filho unigênito. Por isso Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Queridos,
Deus não deu o seu filho pelos melhores. Deus deu os seus filhos pelos pecadores, pelos piores. E queridos, em Jesus Cristo, nós somos remidos, nós somos constituídos e feitos filhos e filhas de Deus. Que alegria, que conforto, que privilégio. Regozije-se em Jesus Cristo. Aleluia. Na parte de domingo, o irmão como redentor. Você sabe que Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho? Um dia desses, quando eu falei sobre Jesus, o nosso irmão mais velho, alguém me escreveu no YouTube dizendo que eu não deveria me referir a Jesus como irmão nosso, mas ele é nosso irmão mais velho. Ele é carne da nossa carne, ele é sangue do nosso sangue, ele é membro da família humana, ele se tornou um de nós. Ele é o mais importante e digno irmão que nós temos, que nos representa. Este irmão, que é Jesus Cristo, é também o nosso Redentor, aquele que nos remiu, aquele que nos resgatou da dívida do pecado. Abra sua Bíblia agora em Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25, nós lemos sobre o remidor. Abra sua Bíblia, Levítico capítulo 25. Vamos ler o verso 25. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. Agora nós lemos também em Levítico 25, agora os versos 47 a 49. E quando a mão do estrangeiro e peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer, e se vender ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou à raça da linhagem do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará, ou seu tio, ou o filho do seu tio o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará, ou se a sua mão alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. Queridos, aqui em Levítico nós vemos a lei do remidor, daquele que parente mais próximo que poderia resgatar o outro parente que empobreceu e que perdeu a sua possessão, as suas terras, ou que se vendeu como escravo. Ele poderia ser resgatado. Por acaso não é isso que Jesus Cristo fez? Ele se tornou o nosso parente mais próximo, nosso irmão mais velho. Ele se tornou um de nós. E ele se tornou o nosso remidor. A lei de Moisés estipulava que se alguém viesse a empobrecer ao ponto de ter que vender a propriedade ou vender a si mesmo para sobreviver, ele receberia a propriedade ou a liberdade de volta no ano do jubileu. O ano jubileu era o 50º ano. Contavam 49 anos, o 50º ano. Ano 50 seria o ano jubileu e a terra que ele vendeu seria devolvida para ele. E se ele tivesse sido vendido como escravo, ele seria liberto. O 50º ano, o grande ano sabático, em que dívidas eram perdoadas, propriedades reclamadas e liberdade proclamada. Porém, queridos, como 50 anos era muito tempo, a lei de Moisés também estipulava que o parente mais próximo poderia pagar a parte que ainda era devida e assim resgatar o seu parente muito antes dos 50 anos se completarem. Queridos, Jesus Cristo, pense nele como o seu remidor, o seu resgatador, aquele que nos tirou da escravidão de Satanás. Nós estávamos vendidos sob o pecado, dominados pelo pecado, escravos de Satanás. Jesus Cristo, o nosso parente mais próximo, ele nos resgatou com o seu próprio sangue. Nós lemos em Hebreus capítulo 2, abra sua Bíblia. Em Hebreus capítulo 2, vamos ver os versos 14 a 16. Hebreus capítulo 2 e os versos 14 a 16. Aqui nós lemos: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Esta foi a missão de Jesus, vencer Satanás.
Adão, o primeiro Adão, se submeteu a Satanás. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, veio para iniciar exatamente onde o primeiro Adão tinha caído. Adão caiu por falta de domínio do apetite. Ele não precisava ter comido aquele fruto proibido. Não precisava, não estava com fome. Mas Jesus Cristo veio e iniciou exatamente onde Adão caiu. Por isso iniciou com um jejum de 40 dias, tendo o domínio do apetite. E a primeira tentação de Satanás para Jesus, depois dos 40 dias de jejuns, lá no deserto, você pode ler isso lá em Mateus capítulo 4, verso 1 em diante. A primeira tentação é: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Ou seja, Adão caiu pelo apetite e a primeira tentação de Satanás para Jesus foi sobre o apetite. Transforma estas pedras em pães, se tu és o Filho de Deus. Jesus estava morrendo de fome, 40 dias sem comer. Era uma tremenda tentação, muito diferente de Adão lá no Jardim do Éden, que não estava morrendo de fome, não estava com fome, não necessitava comer do fruto proibido. Mas Jesus Cristo, segundo Adão, venceu a Satanás dizendo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Queridos, Jesus iniciou a vitória sobre Satanás exatamente onde foi a derrota de Adão. Você também e eu podemos obter a vitória sobre o apetite, a vitória sobre as tentações de Satanás, em nome de Jesus, pelo poder de Jesus Cristo. Jesus veio para aniquilar o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E o verso 15 agora, Hebreus 2,15. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Se não fosse Jesus, nós ficaríamos eternamente sujeitos a Satanás. Ele teria domínio eternamente sobre nós, e o planeta Terra seria o seu reino. Mas, queridos, Jesus Cristo veio como o Messias, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus Cristo, pelo sangue imaculado do Filho de Deus, porque ele nunca pecou, pelo sangue que ele derramou na cruz, sem nunca ter pecado, ele pôde morrer pelos nossos pecados, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E agora diz o verso 16, Hebreus 2,16, porque na verdade ele não tomou os anjos, ou seja, ele não tomou a natureza de um anjo. Jesus, ao nascer nesta terra, ele não nasceu como um anjo, ele nasceu como um ser humano. Por isso diz aqui, porque na verdade ele não tomou os anjos, ou seja, não tomou a natureza dos anjos, mas tomou a descendência de Abraão, nasceu como um de nós. Queridos, a passagem nos descreve como escravos do diabo e Jesus como nosso redentor, remidor. Quando Adão pecou, os seres humanos caíram sob o poder de Satanás. Como resultado, não temos por nós mesmos poder para resistir ao pecado. Você e eu, por nós mesmos, não podemos vencer a Satanás. Mas Jesus venceu. E a vitória de Jesus nos pertence. Pior ainda, havia uma pena de morte exigida pela transgressão dos pecadores, a qual não poderíamos pagar. Porque Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, Romanos 6,23. Portanto, a situação do ser humano seria aparentemente desesperadora, porque o salário do pecado é a morte. Mas veio o dom e a dádiva gratuita de Deus, que é Cristo Jesus, nos dando vida eterna. Jesus se tornou homem e se tornou carne e sangue como nós. Tornou-se nosso parente mais próximo e nos redimiu. Não teve vergonha de nos chamar de irmãos. Não teve vergonha de nos chamar de irmãos. Hebreus capítulo 2, verso 11. Paradoxalmente, ao tomar nossa natureza e nos redimir, Jesus revelou sua natureza divina. Jesus era Deus em carne, 100% Deus, 100% homem. Mas quando viveu aqui 33 anos, não fez uso dos seus poderes divinos, mas viveu na dependência do Pai. Exatamente como você e eu devemos viver, na dependência do Pai, buscando diariamente o batismo do Espírito Santo, como Jesus.
buscando diariamente a direção do Espírito Santo, como Jesus, e o Espírito Santo vai nos conduzir como filhos e filhas de Deus. O Redentor de Israel, nosso parente mais próximo, é Yahvé, é Jeová, é o Criador dos céus e da terra. Aleluia! Na parte de segunda-feira, não se envergonha de chamá-los de irmãos. Existem irmãos que têm vergonha de outros irmãos. Queridos, Jesus Cristo poderia ter vergonha de nós, porque Ele era santo, imaculado, Criador dos céus e da terra, soberano e Rei do universo. E nós, frágeis, pecadores, vendidos sob o pecado, dominados por Satanás, Ele poderia ter sentido vergonha de nós. Mas, queridos, a Bíblia é clara em falar em Hebreus capítulo 2 e o verso 11. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 2, verso 11. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Jesus, Ele enobreceu a família humana. Ele se rebaixou à posição de ser humano, de homem. Jesus assumiu a natureza humana fisicamente já fragilizada por 4.000 anos de pecado. Jesus assumiu a natureza humana fisicamente fragilizada por 4.000 anos de pecado. Embora moralmente Jesus fosse santo e puro e imaculado, fisicamente ele sentia dor, sentia frio, sentia fome, sentia sede, sentia cansaço, como todos nós sentimos. Era uma situação muito diferente de Adão, quando no jardim do Éden. Adão não sentia fome, não sentia cansaço, não sentia dor, mas fisicamente Jesus recebeu uma natureza humana já fragilizada por 4.000 anos de pecado. E Ele não se envergonha desta família humana, meus queridos irmãos. Hebreus capítulo 11, abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 11 e os versos 24 a 26. Hebreus capítulo 11 e os versos 24 a 26. Aqui lemos: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Quando ele tinha 12 anos, ele foi levado para o palácio do Faraó e foi criado como neto de Faraó, preparado para ser Faraó no Egito. O reino mais poderoso na terra naquele tempo era o Egito, e Moisés estava sendo preparado para ser o senhor da terra, para ser um Faraó. Mas, queridos, ele deixou de lado a honra egípcia de ser Faraó. E o que aconteceu? Verso 25: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Ó queridos, Moisés lançou a sua sorte ao lado de Jesus Cristo, sofrer com Jesus Cristo, como sendo o pastor do seu rebanho na terra. Ele foi por 40 anos pastor do rebanho de Jesus Cristo, por 40 anos conduzindo-os pelo deserto. Sofreu, foi criticado, foi caluniado, queridos, mas ele lançou a sua sorte ao lado de Jesus Cristo. E ao lançar a sorte ao lado de Jesus Cristo, ele queimou as pontes. Ele não ficava olhando para trás, como o povo de Israel fazia, ficava olhando para trás e pensando nos panelões de carne do Egito, na comida do Egito, sonhando em voltar para o Egito. Moisés nunca sonhou em voltar para o Egito, ele queria ir para a terra prometida. Moisés é um exemplo. Você, quando abraça Jesus como seu Salvador, você não pode ficar olhando para trás, esquecendo as coisas que para trás ficam, dizia Paulo, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Nosso alvo, nossa meta é o céu, é a Nova Jerusalém. Não temos nada com o Egito do pecado. Olhemos para frente, olhemos para cima e vamos em direção a Canaã celestial. Este exemplo Moisés nos deu. Queridos, você já imaginou o que significava para Moisés ser chamado de filho da filha de Faraó?
Ele foi uma figura importante no império mais poderoso da época, recebeu o mais alto treinamento civil e militar e se tornou notável. Estevão, no seu discurso, disse que Moisés era poderoso em palavras e ações. Isto está escrito em Atos 7:22. Ele havia se tornado favorito dos exércitos do Egito e o faraó tinha resolvido fazer do seu neto adotivo seu sucessor no trono. Moisés abandonou esse privilégio ao escolher se identificar com os israelitas escravos sem instrução e sem poder. Mas ele lançou a sua sorte ao lado de Jesus. Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 10, verso 32. Mateus capítulo 10 e o verso 32. Aqui nós lemos: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus é claro e transparente. Se você me confessar diante dos homens, assim como Moisés me confessou diante do mundo inteiro, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai. Claro e direto. E agora o verso 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não é assim, Jesus vai salvar você de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Jesus Cristo deu tudo o que tinha para salvar você. Você também tem que dar tudo o que você tem para ganhar esta salvação em Jesus Cristo. Por que dar tudo o que tem? Você tem que negar-se a si mesmo. Você tem que crucificar o seu eu, suas vontades, seus desejos, seus planos, seus sonhos e colocar os sonhos de Jesus como prioridade na sua vida. Jesus tem que se assentar no trono do seu coração. É Ele que tem que se assentar no trono do nosso coração. E é Ele que dá as ordens. É Ele que manda em você e em mim, porque fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Somos propriedade de Jesus Cristo. Portanto, nós temos que confessar Jesus Cristo diante dos homens. Jesus morreu pregado numa cruz, mas o que Ele espera de você e de mim? Que nós o amemos, que nós o abracemos como Salvador e que deixemos que Ele seja o Senhor da nossa vida. E precisamos confessar Jesus diante dos homens. Se sentirmos vergonha de Jesus Cristo, se negarmos o nome de Jesus Cristo, Ele também vai nos negar diante do Pai Celestial. É isso que Ele está dizendo aqui em Mateus capítulo 10, verso 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Verso 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas espada. Por quê? Porque dentro de uma casa as pessoas vão se dividir por causa de Jesus Cristo. Pais perseguirão seus filhos que aceitaram a Jesus como Salvador. Pais muitas vezes expulsam os filhos que abraçaram a Jesus como Salvador. Existe muitas vezes divisão dentro de uma família, quando alguém decide seguir a Jesus Cristo e os outros não. Mas, queridos, Jesus Cristo está ao seu lado. Jesus está ao seu lado. Nós lemos também aqui em 2 Timóteo capítulo 1 e o verso 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 1 e o verso 8. Aqui nós vamos ler. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Paulo está dizendo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não te envergonhes de Jesus Cristo. E agora lemos aqui no verso 12. 2 Timóteo capítulo 1, verso 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho. Esta frase, não me envergonho, é uma frase bem peculiar, bem característica de Paulo. Ele também diz lá em Romanos capítulo 1, verso 16, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Paulo costumava usar esta frase, eu não me envergonho. Você se envergonha de Jesus Cristo? Ou você confessa Jesus Cristo? Você revela Jesus Cristo aos seus amigos? Onde quer que você for, onde quer que eu for, nós precisamos levar Jesus conosco e revelar aos outros quão precioso, maravilhoso é este amigo que nós temos, chamado Jesus Cristo.
Por isso, não me envergonho de Jesus Cristo. Depois de sofrer perseguição e rejeição, muitos dos hebreus começaram a se sentir envergonhados de Jesus. Era tão grande a perseguição que muitos se disfarçavam dizendo que não eram cristãos. Por suas ações, alguns correram o risco de expor Jesus à zombaria em vez de honrá-lo. Isso estava acontecendo naquele tempo. Por isso, em Hebreus capítulo 6, verso 6, Hebreus capítulo 6, verso 6, Paulo diz assim: e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Quando os cristãos negavam Jesus, se afastavam de Jesus, disfarçavam que eram cristãos, eles estavam crucificando a Cristo novamente, eles estavam expondo Jesus Cristo ao vitupério. Queridos, aqui Paulo escreveu em Hebreus capítulo 6, verso 6, Paulo constantemente chamou os leitores a conservar firme a confissão da sua fé, em vez de negar a Jesus, em vez de recuar e sentir medo, como Paulo aconselhou os seus leitores. Hebreus capítulo 4 e o verso 14. Aqui nós lemos: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Em vez de você negar, confessar Jesus Cristo, você tem que reter firmemente a confissão. Confessar Jesus Cristo onde quer que for. Hebreus capítulo 10 e o verso 23. Hebreus capítulo 10 e o verso 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Queridos, Deus quer que reconheçamos Jesus Cristo como Deus e nosso irmão, porque Ele não se envergonha de ser nosso irmão. Como Redentor, Ele pagou nossa dívida. Como nosso irmão, foi enviado pelo Pai para mostrar o caminho para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus Cristo é o mais digno, é o mais iminente dentre todos os filhos e filhas de Deus gerados nesta terra. Ele nasceu santo e Ele viveu uma vida sem pecado, e Ele é o mais digno. Por isso Ele é o primogênito entre muitos irmãos, porque Ele é o que se destacou e é dele que nós dependemos. A nossa filiação divina, para você e eu nos tornarmos filhos e filhas de Deus, nós precisamos deste que é o primogênito entre muitos irmãos, porque Ele nos comprou com o seu sangue, e é nele que nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Aleluia! Na parte de terça-feira, carne e sangue como nós. Jesus Cristo não tinha uma aparência de ser humano. Ele era um ser humano de fato e completo. E queridos, nós podemos dizer que Ele era carne da nossa carne e sangue do nosso sangue. Ele era da linhagem de Davi, da tribo de Judá, mas sem pecado. Ele não tinha pecados conscientes, como nós temos muitas vezes, e ele também não tinha pecados inconscientes. Todos nós, pecadores, temos pecados inconscientes, mas Jesus Cristo não tinha pecados conscientes e nem pecados inconscientes, porque Ele nasceu santo e Ele viveu uma vida santa na dependência do Pai. Leia comigo Hebreus capítulo 2 e o verso 9. Hebreus capítulo 2 e o verso 9. Aqui nós lemos: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Queridos, por 33 anos, quando viveu aqui na terra, Jesus foi menor do que os anjos. Ele dependia do ministério dos anjos que o assistiam, que o ajudavam. Mas, queridos, antes de se tornar homem, ele sempre existiu como Deus. Ele foi o criador dos anjos. E depois que ele morreu e ressuscitou, ele voltou a usar os seus poderes divinos, e após a ressurreição de Jesus Cristo, quando ele ressuscitou glorificado, ele agora não era mais menor do que os anjos. Entenda que esta expressão
foi feito um pouco menor do que os anjos, foi uma fase temporária dos 33 anos que ele viveu como exemplo de homem, como exemplo de ser humano, que pode sim viver na dependência do Pai. E pelo poder do Espírito Santo que em nós habita, podemos sim viver guardando os mandamentos de Deus. Então aqui em Hebreus capítulo 2, verso 9 diz: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa de quê? Por causa da paixão da morte. Ele teve que nascer como homem de verdade aqui na terra, senão ele não morreria. Deus não morre nem querendo morrer, porque Deus é imortal, e quem é imortal, não morre, mesmo que queira. Mas Jesus assumiu a natureza humana, tornou-se homem, porque os homens e mulheres morrem. Então, queridos, Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pudesse morrer por nós, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. É o que estamos lendo aqui em Hebreus capítulo 2, verso 9. E agora, queridos, leiam também o verso 14 a 16. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Pela morte de Jesus na cruz, ele esmagou a cabeça da serpente. Queridos, Jesus esmagou a cabeça da serpente. A serpente, que é Satanás, o diabo, já foi esmagada a sua cabeça. O destino dele está certo, de destruição, de impotência. Jesus Cristo é o grande vitorioso. Por isso nós nos apegamos a Jesus, o grande vitorioso. E nele também somos vitoriosos. Verso 15 agora, Hebreus 2,15. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Jesus veio para nos livrar do poder da morte, do poder de Satanás, do poder do pecado. E o verso 16. Porque na verdade ele não tomou a natureza dos anjos, mas tomou a descendência de Abraão, se tornando irmão nosso. Hebreus também capítulo 10, e os versos 5 até o verso 10. Hebreus capítulo 10, versos 5 até o verso 10. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Quando é que Jesus entrou no mundo? Quando ele foi gerado no ventre da Virgem Maria, quando ele nasceu na manjedoura de Belém. Queridos, ali foi introduzido o Filho de Deus no mundo. Antes ele existia como Deus, e agora ele estava surgindo, sendo introduzido no mundo como homem, como ser humano, como Messias. Por isso diz aqui: pelo que entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, porque o próprio Jesus era o sacrifício, não é? Mas corpo me preparaste. Queridos, quando Adão e Eva foram criados, quando Jesus, o Criador dos céus e da terra, estava dando forma ao corpo de Adão, que foi feito do pó, e então Jesus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, exatamente como está lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, e Adão se tornou alma vivente, passou a ser uma alma vivente. Quando Jesus deu forma e fez aquele corpo de Adão, Jesus estava olhando para o primeiro Adão, e Jesus, como Deus, já sabia que ele iria pecar, iria cair, e que Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra, e o Criador de Adão, Jesus Cristo se tornaria o segundo Adão. Por isso, queridos, quando o corpo de Adão foi preparado, Jesus Cristo, o Criador, estava vendo naquele corpo o corpo que um dia seria dele, porque ele se tornaria um de nós. Por isso nós estamos lendo aqui Hebreus capítulo 10, e o verso 5. Pelo que entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim. Lá em Salmos, os Salmos foram escritos 1000 anos antes do nascimento de Cristo. Lá nos Salmos já está escrito isto aqui: ó, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Agora o verso 8. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei.
Verso 9. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Tira o primeiro concerto, com base no santuário da terra, onde Jesus Cristo não poderia ser mediador, onde Jesus Cristo não poderia ser sumo sacerdote, porque no primeiro concerto, com base no santuário da terra, o sacerdócio tinha que ser da tribo de Levi, e Jesus era da tribo de Judá. Então, queridos, quando Jesus veio ao mundo, era para tirar o primeiro concerto. No primeiro concerto morriam animaizinhos, simbolizando Jesus. Mas agora não eram mais animaizinhos. Tira o primeiro concerto, ou seja, o velho concerto, e coloca o novo concerto, com base no santuário celestial, com base no sacrifício do Cordeiro de Deus, que não é um animalzinho, é o próprio Filho de Deus que morreu por nós. Neste novo concerto, tendo como base o sacerdócio de Jesus Cristo, que não era da família de Arão e não era da linhagem de Levi, mas era da linhagem de Judá. Mas ele foi constituído sacerdote por ordem direta do Pai. Por isso a Bíblia diz aqui: tira o primeiro para estabelecer o segundo. Está falando do santuário da terra, deveria ser retirado e entrar em cena o santuário celestial. Jesus inaugurou o santuário celestial e ele trabalha no santuário celestial. E agora diz o verso 10: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feito uma vez. No santuário celestial, o sacrifício, a oblação é do corpo de Jesus Cristo, que morreu uma única vez para perdão dos nossos pecados. A expressão, queridos, carne e sangue, enfatiza a fragilidade humana, falta de compreensão, sujeição à morte. Jesus foi feito como seus irmãos em todas as coisas, o que significa que ele se tornou humano. Jesus não apenas parecia humano, ele era de fato um de nós. Fisicamente, ele sentia fome, frio, dor e sede, como todos nós sentimos. No entanto, a carta também diz que o Senhor Jesus Cristo era diferente de nós em relação ao pecado. Primeiro, ele não cometeu nenhum pecado, nunca. Hebreus capítulo 4, verso 15. Hebreus capítulo 4, verso 15. Aqui diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Primeiro, Jesus Cristo é diferente de mim e de você, porque ele nunca pecou. Ele nasceu santo. Lembre-se, ninguém mais nasceu santo do ventre materno. Só Jesus nasceu santo. Em segundo lugar, Jesus tinha uma natureza humana, mas era santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Hebreus capítulo 7, verso 26. Hebreus capítulo 7, verso 26. Aqui lemos: porque nos convinha tal sumo sacerdote como? Arão e os seus filhos não eram santos, inocentes, imaculados, separados dos pecadores, não. Arão e os seus filhos, o sacerdócio levítico, eles eram pecadores, tinham que oferecer sacrifícios por si mesmos, antes de oferecer pelo povo. Mas este sacerdote do santuário celestial, que foi constituído diretamente pelo Pai, que é Jesus Cristo, ele foi constituído como nosso sacerdote, diz o verso 26, porque ele era santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Em que sentido Jesus era separado dos pecadores? Porque ele nunca foi pecador. Nesse sentido. Por isso ele pôde morrer pelos nossos pecados. Aleluia! Separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus capítulo 7 e o verso 26. Queridos, temos tendências malignas que Jesus Cristo não tinha tendências malignas. A escravidão do pecado, a escravidão ao pecado está arraigada, enraizada em nossa natureza. Somos carnais, vendidos à escravidão do pecado. Isto está escrito em Romanos capítulo 7 e o verso 14. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7 e o verso 14. Aqui nós podemos ler. Romanos capítulo 7, versos 14 a 20. Aqui diz:
Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Jesus não era carnal nesse sentido, vendido sob o pecado. Ele era carnal porque ele tinha carne e sangue, assumiu a natureza humana, mas ele não era vendido sob o pecado, porque ele nasceu santo, viveu vida santa e morreu na cruz pelos nossos pecados, porque ele próprio não tinha pecado. E o verso 15 diz, Romanos 7,15, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Isso não acontecia na vida de Jesus. O que ele queria fazer, ele fazia, porque ele só queria fazer o bem, ele só queria obedecer a Deus, ele só queria salvar o pecador. E o verso 16, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Mas no caso de Jesus, o pecado não habitava nele. Você está percebendo como Jesus, ele era diferente de você e de mim? E agora o verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Não habita bem algum no ser humano pecador, mas no ser humano Jesus Cristo habitava o bem, porque ele foi gerado santo e viveu vida santa. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Mas Jesus conseguia realizar o bem. Verso 19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas queridos, o mal Jesus Cristo nunca fez. Jesus sentia ojeriza, sentia repulsa ao mal. Queridos, o mal não era atrativo para Jesus Cristo. O pecado é atrativo ao pecador, mas não era atrativo a Jesus Cristo. Por isso Paulo diz dos pecadores, se incluindo entre os pecadores, Paulo diz, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Porque o mal está enraizado na nossa natureza pecaminosa. Queridos, aqui diz o verso 20, ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Mas no caso de Jesus, o pecado não habitava nele, nunca habitou em Jesus Cristo. Queridos, o orgulho e outras motivações pecaminosas poluem até mesmo nossas boas ações. Contudo, a natureza de Jesus não foi prejudicada pelo pecado. Se ele tivesse sido carnal, vendido à escravidão do pecado como nós, também teria precisado de um Salvador. Há muitos que pensam que Jesus assumiu a natureza pecaminosa igual à nossa. Se ele tivesse nascido com uma natureza pecaminosa igual à nossa, ele precisaria de um Salvador. Mas não, queridos, Jesus não precisava de um Salvador, ele é o Salvador. Mas todos os seres humanos que nascem, os bebezinhos que nascem, já nascem precisando de um Salvador. Mas o bebezinho Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo, não nasceu precisando de um Salvador. Ele nasceu como Salvador nosso. Aleluia! Jesus destruiu o poder do diabo, morrendo como oferta imaculada pelos pecados, tornando possível o perdão e a reconciliação com Deus. Jesus também destruiu o domínio do pecado ao nos dar o poder para ter vida justa pelo cumprimento da promessa da nova aliança de escrever a lei em nosso coração. Jesus derrotou o inimigo e nos libertou para que servíssemos ao Deus vivo. Hebreus capítulo 9, verso 2, aqui nós lemos: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Jesus nos comprou com seu sangue para servirmos ao Deus vivo. É a Ele que nós servimos. A destruição de Satanás acontecerá no juízo final, mas a cabeça dele já foi esmagada. Mas ele só será lançado no lago de fogo e enxofre no final dos 1000 anos, como diz ali em Apocalipse capítulo 20 e o verso 10. Abra sua Bíblia, Apocalipse 20 e o verso 10. Aqui nós lemos: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Queridos, o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre. Queridos, Lúcifer foi criado perfeito, mas o pecado nasceu dentro dele. O pecado nasceu com Lúcifer.
Então teve início. O pecado transformou Lúcifer, um anjo de luz, em Satanás, em diabo, inimigo de Deus. Então Satanás teve um início. Então o mal não é eterno. O mal teve um início, nasceu dentro de Lúcifer e vai acabar quando Lúcifer for queimado. O mal iniciou e o mal vai acabar, vai ser queimado. E nós viveremos num novo céu e numa nova terra, onde não existe mais o pecado, não existe mais a morte, não existe mais Satanás, não existe mais demônios e nem homens ímpios. É um novo céu e uma nova terra, onde não mais teremos lembranças das coisas passadas. Aleluia! Na parte de quarta-feira, aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Jesus Cristo teve que entrar numa escola, chamada a escola das aflições. Todos os filhos e filhas de Deus, desde Adão e Eva, Abel, todos os filhos de Deus até hoje, todos eles são matriculados nesta escola, a escola das aflições. Ninguém vai chegar no céu sem ter passado por essa escola das aflições, a escola das provações. Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, também aprendeu obediência através do sofrimento. Veja agora Hebreus capítulo 2 e o verso 10. Hebreus capítulo 2 e o verso 10. Aqui nós lemos: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Como é que Jesus foi consagrado, o nosso príncipe, príncipe da nossa salvação? Como é que ele foi consagrado? Pelas aflições. Deus o Pai não poupou o seu filho. Deus o Pai não pediu para o filho nascer num berço de ouro. Não, nasceu numa manjedoura, no meio dos animais. Nasceu num lar pobre de José e Maria. José era carpinteiro. E tendo José morrido muito cedo, porque ele já era bem mais velho do que Maria, Jesus Cristo teve que desenvolver o ofício de carpinteiro e ajudar no sustento da casa, no sustento da sua mãe. Jesus Cristo tinha mãos calejadas. Ele sabia o que era sofrer, o que era trabalhar, uma vida dura. E queridos, a Bíblia diz que Jesus Cristo, aqui diz, foi consagrado pelas aflições, o príncipe da nossa salvação. E você pode ler também agora Hebreus capítulo 2, verso 17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Aqui diz também no verso 18, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Queridos, quando você está enfrentando as durezas da pobreza, Jesus enfrentou as durezas da pobreza. Quando você sentir fome, Jesus sentiu fome. Quando você sentir frio, Jesus sentiu frio. Quando você sentir medo, Jesus sentiu medo. Jesus Cristo, ele era um ser humano completo. Mas, queridos, ele foi vitorioso. Ele foi protegido e sustentado pelo Pai. E este Pai Celestial tem muitos filhos e filhas na terra. Você e eu somos filhos e filhas de Deus. Ele também nos protege. Ele também cuida de nós. Mas ele também nos matricula na escola das aflições. Não pense que Deus o Pai é um pai bonzinho no sentido de que vai poupar os seus filhos para que não sofram. Queridos, Deus o nosso Pai é bom, mas não é bonzinho. Por que ele não é bonzinho? Porque ele permite que você passe pela escola das aflições, para que você desenvolva um caráter firme, um caráter forte, um caráter purificado na fornalha das aflições, como Jesus Cristo foi. Abra sua Bíblia também em Hebreus capítulo 5 e vamos ver os versos 8 e 9. Hebreus capítulo 5, versos 8 e 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ó, queridos, Jesus Cristo aprendeu a obediência pelo que ele padeceu. Nós não somos diferentes, queridos.
O nosso Pai Celestial também quer nos ensinar a obediência e por isso nós padecemos, nós sofremos, porque nós somos cheios de vontades próprias. Nós temos um trono no nosso coração e muitas vezes não deixamos Jesus se assentar nesse trono e ser o Senhor da nossa vida. Nós temos que negar a nós mesmos e colocar Jesus Cristo no trono e colocar o nosso eu na cruz. Negue-se a si mesmo, crucifique o seu eu e entronize Jesus Cristo no seu coração. Por isso diz aqui Hebreus capítulo 5, verso 9: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O aperfeiçoamento de Jesus Cristo não diz respeito a algo que era imperfeito. Quando a Bíblia diz que Jesus foi aperfeiçoado por meio do sofrimento, não está dizendo que ele era imperfeito e que tinha que ser aperfeiçoado. Aperfeiçoado por meio dos sofrimentos significa que ele desenvolveu o seu caráter através do sofrimento. O caráter de Jesus, ele não veio formado já do ventre materno. Ele teve que desenvolver o seu caráter durante os 33 anos que viveu nesta terra. Ele foi sendo aperfeiçoado no sentido de desenvolvendo, amadurecendo o caráter segundo Deus, o Pai, queria. Segundo Deus desejava que ele, o Filho, fizesse. Por isso, queridos, diz aqui, aperfeiçoado pelo sofrimento. O apóstolo diz que Deus aperfeiçoou Jesus por meio do sofrimento. Essa expressão é surpreendente. O autor disse que Jesus é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e que ele é santo, inculpável e sem mácula. Isso significa que Jesus não teve que superar nenhum tipo de imperfeição moral ou ética. Mas, como é que Jesus foi aperfeiçoado? Jesus foi aperfeiçoado pelos sofrimentos para se tornar o capitão da nossa salvação. Ele teve que morrer na cruz como um sacrifício a fim de que o Pai pudesse ter os meios legais para nos salvar. Foi a oferta de sacrifício perfeita e única. Como Deus, ele pode nos julgar, mas por seu sacrifício também pode nos salvar. O Filho de Deus também aprendeu obediência pelos sofrimentos. Hebreus 5:8. A obediência era necessária para duas coisas: tornar seu sacrifício aceitável e torná-lo nosso exemplo. Jesus aprendeu obediência não porque ele fosse desobediente, mas ele desenvolveu um caráter obediente. Por isso diz aprendeu a obediência, porque ele desenvolveu um caráter obediente. Jesus nunca passou pela desobediência. Ele não passou da desobediência para a obediência. Ele passou sim da soberania e domínio para a submissão e obediência. O exaltado Filho de Deus tornou-se obediente, filho do homem. Em terceiro lugar, os sofrimentos revelaram Jesus como sumo sacerdote nosso. Queridos, os sofrimentos não o tornaram mais misericordioso, mas os sofrimentos revelaram o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Foi por meio dos sofrimentos que a realidade do amor fraterno de Jesus foi verdadeiramente expresso e revelado. Queridos, Jesus Cristo foi aperfeiçoado em seu caráter que pode ser transferido para você. O caráter de Jesus Cristo pode ser implantado em você. Essa é a obra do Espírito Santo, implantar o caráter de Jesus naqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Você já pensou o que aconteceria se todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo não recebessem o caráter de Jesus Cristo? Eles continuariam sendo desobedientes? Eles continuariam vivendo nos pecados? Então, Jesus Cristo primeiramente nos comprou com o seu sangue. E agora, a obra do Espírito Santo é implantar a mente de Jesus, o caráter de Jesus em você. Para que sejamos obedientes como Jesus foi obediente. Para que amemos a lei de Deus como Jesus Cristo sempre amou a lei de Deus, a lei do Pai. Louvado seja Deus. Na parte de quinta-feira, o irmão como modelo. Eu gosto de pensar em Jesus como um modelo que pousa para ser copiado. Esses modelos que ficam parados na frente de um pintor, que fica olhando para o modelo e pintando ou esculpindo. Queridos,
Jesus Cristo pousa como modelo na sua frente para ser copiado, para ser assimilado, para ser admirado e para ser reproduzido em você. Jesus precisa ser reproduzido em cada cristão. Cada crente em Jesus Cristo tem que reproduzir o amor de Jesus Cristo, tem que reproduzir a bondade de Jesus Cristo, tem que ser a face de Jesus Cristo para o mundo. Jesus Cristo se tornou homem e viveu entre nós para que pudesse ser nosso exemplo, o único que poderia ser um modelo da maneira certa de viver diante de Deus e de viver na dependência de Deus. Por isso nós lemos aqui em Hebreus capítulo 12, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 12 e os versos 1 até o verso 4. Aqui lemos: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Você e eu estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Os centenas e centenas e milhares de mundos criados por Deus, habitados por seres santos e felizes, eles nos contemplam. Os anjos também nos contemplam. Por isso nós estamos sendo rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Não estamos sozinhos no universo. Nós somos um planeta em quarentena do pecado, que já dura 6.000 anos de pecado. E nós estamos sendo observados. Como a graça de Deus trabalha nos pecadores. Como os escravos do pecado, escravos de Satanás, são resgatados, são arrancados do poder de Satanás pelo sangue de Jesus Cristo e são transformados em filhos e filhas de Deus. O mundo inteiro, o universo todo está assistindo estas transformações, o milagre de um pecador se tornar filho e filha de Deus. Este é o maior de todos os milagres, operado pelo Espírito Santo, operado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta nuvem de testemunhas nos assiste. Por isso diz aqui Hebreus 12, verso 1, deixemos todo o embaraço, deixemos tudo aquilo que nos atrapalha e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Que carreira é esta que Jesus propõe para você? A carreira que vai nos conduzir direto para o céu, direto para a Nova Jerusalém. Queridos, esta é a carreira. Você queima as pontes e olha para frente, não olha para trás, olha para frente e para cima, de onde virá o socorro. Capítulo 12 de Hebreus, verso 2, olhando para Jesus. Você não tem que ficar olhando do lado, o que fez o seu irmão, o que está fazendo aquele outro. Olhe para Jesus Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz. Por que Jesus suportou a cruz? Tanto sofrimento. Porque ele previu, ele anteviu o gozo de milhares e milhões sendo salvos pelo seu sangue. Ele estava antevendo que milhões iriam se salvar pelo seu sangue, resgatados pelo seu sangue. Por isso diz aqui o verso 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Pensemos em Jesus, meditemos em Jesus, principalmente naqueles últimos momentos da vida de Jesus Cristo, pensando no sofrimento de Jesus Cristo e no preço que ele pagou por nós, e que a vitória é nossa. Consideremos, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçamos, que não desfaleçamos em nossos ânimos. Diz aqui o verso 3, agora o verso 4. Ainda não resististes até ao sangue. Jesus resistiu até o sangue. E Paulo está dizendo, vocês ainda não resistiram até o sangue. Nós precisamos resistir até o sangue. Se for para morrer por Jesus, morremos. Se for para viver por Jesus, vivemos. Queridos, vamos falar como Paulo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos viver para Cristo e vamos morrer em Cristo. Não resististes até o sangue ainda, combatendo contra o pecado.
o pecado é Satanás. Nós não nos submetemos a Satanás, nós nos submetemos a Jesus. Hebreus capítulo 11, com a sua lista de heróis da fé. Quando você lê Hebreus capítulo 11, você vê aqui a grande lista dos heróis da fé. Começou lá com Abel, depois veio Enoque, depois vem Noé, depois vem Abraão, depois vem Sara. Queridos, vem esta grande lista dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. E depois vem Isaac, depois vem José, e depois vem Moisés, e depois de Moisés vem então Raabe. E queridos, é uma lista muito grande. Esta lista está inacabada. Mas esta lista não termina aqui no capítulo 11. Você pode perceber que o capítulo 12 culmina, é o clímax da lista dos heróis da fé. Porque o capítulo 12 mostra o maior de todos os heróis da fé, Jesus Cristo. Esta grande lista da fé culmina com Jesus Cristo, o grande campeão, o grande pioneiro da fé. Nessa passagem, Jesus é a culminância de uma longa lista de personagens, de exemplos de fé. Por isso, queridos, somos em Jesus Cristo também vitoriosos. Hebreus capítulo 2, verso 13 diz: eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Essa referência é uma alusão a Isaías capítulo 8, verso 17 e 18. É uma profecia messiânica. Jesus Cristo se apresentando diante do Pai, dizendo: eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Jesus Cristo não morreu em vão. O seu sangue comprou milhões para a salvação. Não é só você, meu querido pai, minha querida mãe. Não somos nós somente os pais humanos que vamos nos apresentar diante do nosso Pai Celestial dizendo: eis-nos aqui com os filhos que o Senhor nos deu. O próprio Jesus Cristo, que é nosso irmão, é nosso Redentor, ele assumiu a responsabilidade de nos salvar, de nos cuidar, e ele apresenta-se como nosso Pai, dizendo: eis-me aqui, Senhor, com os filhos que o Senhor me deu. Jesus Cristo considera você como filho também. Jesus disse: eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Hebreus 2,13. Patrick Gray sugere que Jesus é descrito como guardião dos seus irmãos. Por isso, Hebreus se refere a nós como irmãos de Jesus e como seus filhos. Sendo o irmão mais velho, Jesus é o nosso tutor, é o nosso guardião, é o nosso protetor. Jesus é o nosso exemplo. Quando Jesus trabalhava no banco de carpinteiro na oficina de José, ele fazia tanto a obra de Deus, como quando operava milagres em favor da multidão. Desejado de todas as nações, página 64. Jesus é o exemplo para crianças, para jovens e para adultos. Não devemos, pois, olhar para nós mesmos, nem permitir que os nossos pensamentos fiquem centralizados em nosso próprio eu, mas deveremos olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, como diz Hebreus capítulo 12. Pense constantemente no amor de Jesus, na beleza e perfeição do seu caráter. Jesus em sua abnegação, Jesus em sua humilhação, Jesus em sua pureza e santidade, Jesus em seu incomparável amor. Esse é o tema para a sua meditação, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Jesus Cristo derrame sobre você o Espírito Santo, meu irmão, e que você se alegre, se regozije por Jesus Cristo ser o nosso irmão mais velho, nosso mediador, nosso remidor, resgatador, sacerdote nosso, e porque ele não se envergonha de falar: você é o meu irmão, eternamente ligados a Jesus Cristo por laços que jamais se partirão. Eternamente Jesus Cristo, o nosso Deus e Salvador. Aleluia! Eu deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de meu Jesus. Amém.